Você já sentiu o Pantanal te chamando? Já ouviu o rio sussurrar segredos que só os verdadeiros filhos da água conseguem entender? Então prepare o coração, porque a história que você vai ouvir hoje vai mexer com sua alma pantaneira. Antes de mais nada, já siga nosso canal. Me diga de qual cidade ribeirinha você nos ouve e envie essa história para alguém que respeita a força do Pantanal. E se essa história mexer com seu coração, considere nos apoiar com um super thanks. É assim que conseguimos continuar trazendo essas lendas vivas do nosso Brasil profundo. Tião era homem do rio, de pele queimada pelo sol implacável e ombros largos de tanto remar contra as correntezas da vida. Tinha passado dos 60, mas ainda lançava a tarrafa com a precisão e força de um rapaz, porque no Pantanal a idade não rouba a destreza de quem nasceu com as mãos abençoadas pelas águas sagradas. Nascido na beira do rio Paraguai, cresceu vendo o pai voltando com a canoa pesada de pintado, os braços marcados pelos dentes afiados das piranhas, cicatrizes de guerra que todo pescador pantaneiro carrega com orgulho. Desde guri, aprendeu a ler a água como quem lê um livro sagrado. Seus humores traiçoeiros, seus bichos ancestrais, suas cheias generosas e suas secas implacáveis. Você conhece alguém assim? Alguém que tem essa conexão sagrada com a natureza? Compartilhe essa história com essa pessoa especial. Morava num rancho simples feito de aroeira, madeira que o cupim respeita e o tempo não vence, onde a estrada civilizada acabava e o reino das águas começava. Seu fogão a lenha perfumava o ar com aquele cheiro inconfundível de peixe dourado no óleo de pequi, aroma que qualquer pantaneiro reconhece de longe e que faz a boca salivar de saudade. Seu único companheiro era Faísca, um vira-lata arisco, de olhos espertos, que parecia entender cada palavra não dita. Tião nunca foi homem de prosa fácil. Conversava com o rio em silêncio respeitoso, com os olhos apertados contra o mormaço que dança sobre as águas ao meio-dia. Mas naquele ano maldito, a seca foi braba de doer no peito. Os corichos, onde ele costumava pescar desde menino, viraram valas de barro rachado, cicatrizes abertas na terra sedenta. O Rio Grande, que já foi caudaloso e generoso, estava baixo, quente como uma panela no fogo. E o peixe... o peixe tinha sumido como promessa de político. As dívidas na venda do porto se avolumavam como nuvem de temporal que não vem. A aposentadoria mixuruca mal dava para querosene e sal grosso. O orgulho pantaneiro fervia no peito, mas a realidade batia mais forte que enchente de março. A alternativa era uma só, e Tião sabia. Subir o rio, entrar num braço esquecido pelo tempo e pelos homens, que os antigos chamavam de Coricho da Sombra, um nome que já dava arrepio só de pronunciar. Esse lugar dava numa lagoa funda, misteriosa, pouco batida pelos pescadores. Os velhos contavam em sussurros que lá o peixe era graúdo como lenda, mas era território de bicho arisco, lugar onde a natureza ainda mandava com punho de ferro. Pouca gente se metia, e quem se metia nem sempre voltava para contar. Mas Tião, acuado pela necessidade e pela teimosia pantaneira, não tinha para onde correr. Arrumou a tralha na canoa com o cuidado de quem se prepara para uma guerra, farinha de mandioca, café forte que nem amor de mãe, um naco de charque duro como couro de jacaré. Partiu numa manhã de terça-feira, dia que os antigos diziam ser de sorte duvidosa, com o facão afiado na bainha e faísca na proa, as orelhas em pé como antenas captando perigo. Os primeiros 2 dias foram de remar contra a correnteza teimosa, cada remada uma luta contra o destino. O sol castigava sem dó nem piedade. Mosquitos formavam nuvens que pareciam gafanhotos do apocalipse. Tião dormia na canoa, ancorada no meio do rio. Técnica que aprendeu com o pai para escapar de bichos terrestres. Acendia uma pequena fogueira no barranco para o café matinal e mantinha os ouvidos atentos aos segredos da noite pantaneira. Não era a primeira vez que aventurava sozinho por águas desconhecidas, mas havia algo diferente naquele lugar maldito. A água era quieta demais,
silêncio que arrepia e faz o coração acelerar. Isso o deixava ressabiado como cachorro farejando cobra. No terceiro dia, encontrou rastros na lama mole do barranco. Não eram de capivara pacífica, nem de anta desajeitada. Eram redondos, pesados, marcados com a força de quem é dona absoluta do território. Tião sabia exatamente o que eram. Todo pantaneiro reconhece essas pegadas desde pequeno, aprende a respeitá-las antes mesmo de saber ler. Onça pintada, a rainha do Pantanal. Ficou parado um tempo que pareceu eterno, olhando aquelas marcas como quem decifra uma sentença de morte. Não era raro ver sinal de onça no Pantanal, fazia parte da vida como o nascer do sol. Mas ali, naquele ermo esquecido por Deus, aquilo lhe deu um calafrio que subiu pela espinha como lagarto assustado. Faísca também sentiu a presença sinistra. Farejou a marca com o focinho tremendo, encolheu o rabo entre as pernas e latiu baixo, para dentro. Latido de medo que qualquer dono de cachorro reconhece e teme. Tião não disse nada. Homem de rio fala pouco e sente muito. Empurrou a canoa com força renovada e seguiu navegação. Tinha pressa agora. Pressa de chegar logo ao destino e resolver seu problema. No fim da tarde, quando o sol começava a se despedir, tingindo o céu de laranja e vermelho, encontrou finalmente o que buscava. A lagoa era um espelho d'água escura, misteriosa, cercada de vegetação densa como muralha verde. Um alívio tomou seu peito cansado. Finalmente chegara ao lugar prometido. Jogou a âncora, montou o acampamento num barranco que parecia firme e se preparou para os dias que viriam. O fogo estalava alegre, enquanto ele dividia o charque salgado com Faísca, que comeu quieto e se aninhou perto da tralha, como sempre fazia. Mas na madrugada silenciosa, acordou num pulo que quase o jogou da rede. Faísca rosnava surdo, o pelo do lombo eriçado como espinho, olhando fixo para a margem oposta com uma intensidade que gelava o sangue. O fogo era só brasa vermelha que morria devagar. Tião ficou imóvel como estátua, o facão firme na mão trêmula, todos os sentidos em alerta máximo. Não ouviu nada, não viu nada. Mas o coração batia descompassado como tambor de ritual. Sentia no ar, na pele, nos ossos. Havia algo ali, algo grande, algo que não devia ser perturbado, algo que estava caçando. Quando amanheceu com o canto dos sabiás, Faísca estava inquieto como nunca, circundando o acampamento com nervosismo, farejando o ar com desespero. E então Tião viu, pegadas frescas ao redor do acampamento, marcas recentes na terra úmida. A onça circulara por ali durante a noite como um fantasma, estudando, planejando, se aproximando. Pensou em voltar. O instinto de sobrevivência gritava em seus ouvidos, mas lembrou da dívida que o sufocava, da vergonha de voltar de mãos vazias, dos comentários maldosos no porto. Não podia, não agora. Lançou a rede com mãos trêmulas, e o dia foi abençoado pelos espíritos das águas. Tirou pintados grandes como nunca tinha visto, um pacu gordo que valia uma fortuna. Mas o pensamento não saía daquelas pegadas sinistras. De noite, o sono não veio, ficou de vigília como soldado em terra inimiga. Faísca, que sempre dormia pesado depois de comer, ficou de sentinela a noite toda. E então chegou a manhã do quinto dia, o dia que mudaria tudo. Tião acordou com o peito gelado como pedra de gelo, um pressentimento terrível rasgando sua alma. Faísca não estava mais ali. Seu companheiro fiel, sua única sombra, tinha desaparecido como fumaça. Chamou com desespero. Nada. Andou pelo acampamento gritando o nome. Silêncio mortal. Assobiou com força até a garganta doer. Então ouviu o som maldito dos urubus ao longe, aquele barulho que todo pantaneiro conhece e teme. Correu na direção como louco, o coração explodindo no peito. No caminho, a vegetação amassada contava uma história de luta. Manchas escuras na terra úmida desenhavam um mapa de tragédia. Quando chegou perto da água, o mundo desabou sobre seus ombros. Só encontrou a coleira partida, suja de sangue e lama.
Nenhum outro sinal do amigo fiel, nenhum latido distante, nenhuma esperança. Ficou parado, olhando aquela coleira ensanguentada como quem olha o próprio coração arrancado do peito. O facão escorregou da mão trêmula. O silêncio do Pantanal virou um zumbido ensurdecedor nos ouvidos. Ficou sem reação. Depois se agachou devagar, pegou a coleira com reverência e guardou na caixa de pesca como quem guarda uma relíquia sagrada. Agora estava completamente sozinho. Sentiu o peso daquele lugar maldito cair sobre os ombros como uma lápide de chumbo. E então entendeu com clareza cristalina. Não era azar, não era coincidência. Ele estava sendo caçado metodicamente, pacientemente, como uma presa escolhida. A onça tinha planos para ele. Você está sentindo a tensão? Seu coração está acelerado? Então deixe seu like agora e compartilhe com mais pessoas que precisam conhecer essa lenda. Passou o resto do dia tenso como corda de viola, limpando os peixes com um olho na água cristalina e outro no mato fechado. A cada ruído, um galho que estala, uma folha que cai, um pássaro que voa, o corpo enrijecia como madeira seca. O cheiro do lugar, que antes era de água pura e flor de camalote perfumada, agora carregava um odor sinistro de bicho selvagem, de umidade pesada, de sangue fresco que fazia o estômago embrulhar. Sentou-se perto do fogo crepitante e pensou na vida que levara. Voltar de mãos vazias seria a derrota final. Tinha dito no porto, na frente de todo mundo, que só voltava com a canoa cheia ou não voltava. A vergonha seria grande demais para um homem de respeito como ele. E algo dentro dele, a teimosia ancestral de pantaneiro, ainda acreditava que podia dar conta do recado. Sempre resistira na vida. Sobrevivera a enchentes devastadoras, secas cruéis, doenças, perdas, solidão. Por que seria diferente agora? No fim da tarde, quando as sombras começaram a crescer como dedos escuros, viu pegadas novas na beira da lagoa. Eram de uma onça grande, pesada, experiente, uma veterana que conhecia cada truque de sobrevivência. Ela já conhecia seus horários, seus hábitos, seus medos. Estava se aproximando para o golpe final. Naquela noite, o som veio como uma maldição. Algo pesado andando na margem oposta, chapinhando na água com movimentos calculados. Tião fingiu dormir, todos os músculos tensos, o facão ao alcance da mão suada. O som parou. O silêncio doloroso voltou como uma punhalada. Quando o barulho recomeçou, estava mais perto, acompanhado de uma respiração funda, quente, selvagem. O instinto animal gritava para correr, mas o corpo ficou imóvel como pedra. A fera estava a poucos metros. Podia sentir o cheiro almiscarado, o calor do corpo gigantesco, a presença dominadora. Só podia esperar e rezar para os santos protetores dos pescadores. O som sumiu na escuridão como fantasma. Na manhã seguinte, o ar estava diferente, carregado de ameaça. O lugar não era mais abrigo seguro, tinha se transformado numa armadilha mortal. A sensação de perigo era constante, opressiva, sufocante. Enquanto limpava um peixe na beira d'água, concentrado na tarefa, ouviu um estalo alto e seco atrás de si. Virou num salto de gato, facão em punho, pronto para a luta. Nada. Mas o coração disparou como motor de rabeta em dia de fuga. Sabia que era questão de tempo. Ela estava brincando com ele como gato brinca com rato antes do golpe fatal. Naquela noite fatídica, o ataque finalmente aconteceu. Enquanto ajeitava a lona sobre a canoa, preparando-se para mais uma noite de vigília, ouviu um som seco, como galho quebrando. Depois, um pulo poderoso cortando o ar. Então, um impacto violento nas costas que o jogou como boneco de pano. O facão voou longe, girando no ar como folha seca. O corpo foi arremessado contra o barranco com força brutal. Antes que pudesse reagir ou gritar, sentiu as garras afiadas como navalhas rasgando seu ombro, a bocarra imensa pressionando a nuca com força esmagadora. O cheiro de bicho selvagem, o peso sufocante da morte que se aproximava. Mas a onça o feriu e recuou.
como um predador experiente que testa sua presa, que brinca antes de matar. Tião se arrastou pelo chão como cobra ferida, gemendo de dor e raiva impotente. Rasgou a camisa ensanguentada, estancou o sangue como pôde com mãos trêmulas. Sabia que ela voltaria para finalizar o serviço. Era assim que as onças caçavam. Feriam primeiro, deixavam a presa se enfraquecer, depois voltavam para o golpe de misericórdia. Com esforço sobre-humano, apoiou-se na canoa, cambaleando como bêbado. A dor era uma brasa acesa, queimando cada fibra do corpo. Lembrou de Faísca com uma pontada no coração. Se o cachorro fiel tivesse conseguido fugir, talvez houvesse esperança. Mas afastou o pensamento como quem espanta mosca. Estava completamente por conta própria agora. A febre da infecção começou como fogo lento, delirou com memórias dolorosas. A mulher que se fora cedo demais, levada pela malária. O filho ingrato que foi para a cidade grande e nunca mais escreveu uma linha sequer. A solidão do Pantanal nunca fora tão esmagadora, tão cruel, tão absoluta. O entardecer trouxe o cheiro dela de novo, forte, selvagem, implacável no vento. Ela vinha terminar o serviço, cumprir sua parte no pacto ancestral entre predador e presa. Tião se levantou com o pouco de força que restava, facão tremendo na mão machucada, e esperou do lado de fora do acampamento improvisado. Era hora do duelo final. Homem contra fera, civilização contra natureza selvagem. O vulto surgiu na penumbra como demônio materializado, baixo, musculoso, poder concentrado em cada movimento. Os olhos brilhavam como brasas do inferno na escuridão que crescia. A onça avançou com a confiança de quem nunca perdeu uma batalha. O corpo quebrado de Tião girou num último esforço. O aço cortou o ar chiando e acertou em cheio o flanco do bicho gigantesco. Um miado grosso de dor e surpresa ecoou pela lagoa, mas ela não parou. Era uma guerreira experiente demais para ser detida por um ferimento. O impacto a jogou no chão como saco de farinha. A fera saltou sobre ele, as patas pesadas esmagando seu peito, tirando-lhe o ar dos pulmões. Com a mão livre, numa explosão desesperada de instinto de sobrevivência, Tião agarrou a faca pequena que usava para limpar peixe, presa na cintura, e cravou com toda a força que restava na barriga macia do animal. A onça recuou, urrando de dor e fúria, sangue escorrendo pela barriga ferida, e sumiu na escuridão como fantasma. Tião ficou caído na terra úmida, o corpo completamente quebrado, a respiração um fiapo que mal movia o peito. Sabia com certeza absoluta que era apenas uma pausa no filme da morte. Ela voltaria, e da próxima vez seria para valer. Passou a noite inteira e o dia seguinte flutuando entre febre delirante e vigília desesperada. O corpo era um mapa detalhado de dor. Cada músculo, cada osso, cada ferida gritava sua agonia particular. No fim da tarde seguinte, quando o sol começava sua despedida diária, ela voltou como prometido. Mancando visível, claramente ferida, mas implacável como a própria morte. Tião se pôs de pé uma última vez, reunindo forças que nem sabia que ainda tinha. Era o duelo final. Não haveria segunda chance. Ela saltou com a fúria de quem luta pela própria vida. Tião tentou girar o corpo quebrado, mas a carne falhou no momento crucial. A lâmina do facão apenas raspou no couro grosso e o peso imenso dela o esmagou contra a terra fria. Dessa vez ele não conseguiu reagir. O corpo bateu na terra com um som surdo e ficou imóvel como tronco caído. Sentiu os dentes afiados no ombro, rasgando carne, quebrando osso, sugando vida. A mão se abriu devagar. O facão caiu com um tinido metálico. Olhou pela última vez o céu imenso do Pantanal, que se tingia de laranja e rosa no crepúsculo eterno. Os sons foram se afastando como o eco que morre. A lagoa virou uma névoa suave nos olhos que se fechavam. Não pensou em mais nada, nem em dor, nem em medo, nem em arrependimento. Ali, na margem da lagoa esquecida pelo mundo, Tião Pescador foi finalmente vencido. O corpo ficou onde caiu. A onça ferida olhou-o por um instante longo,
talvez respeitoso. Depois se virou e sumiu no mato fechado para lamber suas próprias feridas. Mas a história não acabou aí, porque no Pantanal as lendas nascem na hora da morte. O barco apareceu 3 dias depois, descendo o rio à deriva como fantasma das águas. Um piloteiro experiente o encontrou enroscado num banco de areia, balançando suave na correnteza. Dentro da canoa, a tralha de pesca estava arrumada com cuidado militar. Os peixes, já estragados pelo sol e pelo tempo, contavam sua própria história. Mas havia algo mais. Algo que fez o piloteiro ficar de joelhos na canoa, benzendo-se 3 vezes. Enrolado num pano limpo, protegido do sol castigante como tesouro sagrado, estava o maior pintado que o homem já tinha visto em toda a sua vida de rio. Um peixe de quase 40 quilos, tamanho que só existe nas lendas contadas pelos avós aos netos nas noites de lua cheia. E amarrado no rabo do peixe gigante, com um cipó fino cortado com carinho, estava a coleira partida de faísca. O silêncio tomou o porto quando o barco chegou à navegação. As pessoas se aproximaram devagar, respeitosas, como quem se aproxima de altar sagrado. Ninguém precisou dizer nada. Todos entenderam imediatamente a mensagem deixada por Tião. O peixe era a prova da sua luta heróica. A coleira, a prova do seu luto infinito, era o segredo que ele guardava no coração partido. Mesmo caçado, mesmo morrendo, mesmo abandonado pela sorte, ele tinha cumprido sua promessa. Tinha vencido o rio e suas criaturas, mas não conseguira vencer a verdadeira dona daquele lugar sagrado. Um grupo de busca corajoso subiu o Coricho da Sombra no dia seguinte. Encontraram o acampamento completamente revirado, sinais de luta por todo lado, sangue seco na terra, marcas de garras nas árvores. E encontraram o corpo de Tião, em paz finalmente, deitado de frente para a lagoa como quem contempla a eternidade. Enterraram-no ali mesmo, numa cova com vista privilegiada para as águas que ele tanto amava. Fincaram seu remo de estimação como cruz improvisada, e cada homem presente tirou o chapéu num minuto de silêncio respeitoso. Tião Pescador virou lenda no mesmo instante. Diziam que ele ferira a onça de morte, que ela nunca mais foi vista naquelas águas. Outros juravam, de pés juntos, que ela ainda protege aquela lagoa misteriosa, como parte de um pacto de sangue selado entre guerreiros que se respeitavam. O lugar ficou conhecido para sempre como Poço do Tião, nome que se espalhou pelos rios como fogo em capim seco. Ninguém mais teve coragem de lançar rede naquelas águas sagradas. E toda vez que um pescador novato pergunta por que não se pesca no Coricho da Sombra, a resposta vem sempre baixa, carregada de respeito ancestral. Porque ali a água é da onça e o peixe é do Tião. Se essa história mexeu com seu coração pantaneiro, demonstre seu apoio com um super thanks. É assim que conseguimos continuar preservando e contando essas lendas que fazem parte da alma do nosso Brasil. Compartilhe esta história com alguém que precisa conhecer a força e o mistério do Pantanal. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma lenda da nossa terra. Comente aí embaixo de qual cidade ribeirinha você nos acompanha. Queremos conhecer. Nossos ouvintes fiéis. Até a próxima navegação pelas águas misteriosas do Brasil profundo.